Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Eduardo Gomes, advogado de trânsito. Sou especialista em direito de trânsito, atuo aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia, e hoje nós vamos tratar sobre acidente de trânsito. E uma dúvida que tem frequentemente na internet é a seguinte: quando há um acidente de trânsito ocasionado por uma pessoa que não possui habilitação, ela sempre é considerada culpada? É sempre ela que tem que pagar as indenizações a outra pessoa? Esse é o tema do vídeo de hoje. Vamos para a tela. Vou trabalhar com um exemplo prático para vocês entenderem como funciona a dinâmica. Tem um sinistro de trânsito, com um acidente de trânsito. Em breve dia, alguém saiu, com a sua habilitação, e essa pessoa habilitada chocou-se com outra pessoa inabilitada. Quando ambos desceram do veículo, naquele negócio, daquela discussão de quem está certo, quem está errado, quem vai ficar com o quê, pediram as habilitações, e aí a pessoa falou que não tinha habilitação ou que estava com a habilitação vencida. E naquela pressão, a habilitada vai e fala o seguinte: olha, então você não deveria nem sequer estar aqui. Apesar de eu estar avançado no sinal vermelho, você não poderia estar circulando com esse veículo. Se você não tivesse aqui, isso não teria acontecido. Logo, você é o causador do acidente e você vai pagar as indenizações. É isso que acontece. E aí, a pessoa habilitada quer cobrar o inabilitado. Será que isso está certo? Vamos analisar as dinâmicas e consequências jurídicas. Primeiro ponto: nos acidentes de trânsito, nos sinistros, nas indenizações, quem vai pagar dano material, dano moral, dano estético? A gente está no campo da responsabilidade civil. É o nome técnico desse tipo de responsabilidade. No caso de acidente de trânsito, a gente pode ter até 3 responsabilidades: a responsabilidade civil dos acidentes de trânsito, a responsabilidade administrativa. Por exemplo, o Detran, quando ele vai multar com alguma infração de trânsito, vai suspender a habilitação com base em alguma infração de trânsito, ele está na responsabilidade administrativa. Aqui é o Estado querendo punir porque cometeu uma infração de trânsito. Na responsabilidade civil, é a responsabilidade em cima de particulares. E aqui na responsabilidade criminal é o Ministério Público processando, em regra, aquela pessoa que cometeu um crime de trânsito. Então, se tem uma lesão corporal culposa, é no criminal, na responsabilidade ali penal, como a gente costuma dizer. Essa questão das indenizações, quem vai pagar o que para quem, a gente está no campo da responsabilidade civil. Vocês vão entender por que a gente precisa compreender esses três aqui. Na responsabilidade civil, ou seja, aquela pessoa que vai pagar a indenização, atualmente é regido por uma teoria que a gente chama de teoria da causalidade direta. Eduardo, o que é a teoria da causalidade direta? A teoria da causalidade direta é a causa antecedente, ou seja, a conduta, que determina o resultado como consequência sua direta e indireta. Vamos traduzir isso aqui, por exemplo. Eduardo, eu desrespeitei a placa de pare. É a conduta antecedente. O Richard, com a habilitação suspensa, está transitando pela via preferencial, ou seja, ele está conduzindo o veículo corretamente dentro dos padrões de velocidade, atento e está na preferencial. Eu, Eduardo, acertei o Richard e este morreu com a colisão. E aí vem a questão da causalidade direta. Qual foi a causa direta da morte do Richard? Foi ele transitar sem habilitação, com a habilitação suspensa, ou foi eu, Eduardo, que desrespeitei a placa pare? Foi o Eduardo que desrespeitou a placa pare. Logo, na responsabilidade civil, o Eduardo deverá arcar com as indenizações em razão da morte do Richard, porque o Eduardo não deveria ter avançado a preferencial. Veja aqui, ó, a teoria da causa direta é justamente a conduta antecedente, ou seja, aquela questão que determinou por resultado não foi a falta de habilitação, e sim o desrespeito à placa pare. Com isso, a gente está verificando o quê? Que aquela pessoa habilitada pode pagar indenizações a pessoas inabilitadas, quando o habilitado for o causador direto do acidente, pela teoria da causalidade direta. Vamos ver aqui alguns julgados dos tribunais. Olha esse julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 2020. Uma condutora avançou o sinal vermelho do semáforo. O outro condutor, que estava no sinal verde e com a habilitação suspensa, sofreu uma colisão. A condutora que avançou o sinal vermelho argumentou que o outro não poderia estar em circulação, logo era responsável pelo acidente. Por quê?
olha, se você não poderia estar com a habilitação aqui circulando, se você não estivesse aqui nesse local, esse acidente não teria acontecido. Essa foi a argumentação. Só que, na justiça, a condutora habilitada foi condenada a pagar os danos nesse tipo de situação. Ela foi condenada a pagar R$18 mil por ter avançado o sinal vermelho. Vamos ver um outro? O STJ em 2022. Um caminhoneiro realizou uma ultrapassagem indevida e colidiu com outro veículo, de pessoa com CNH vencida. O caminhoneiro alegou que ele estava errado, mas a parte contrária também estava porque não tinha habilitação. O STJ não acolheu o argumento, sob a seguinte perspectiva: a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta por si só a culpa concorrente. Eduardo, que é a culpa concorrente? Quando os dois estão errados, tem a possibilidade de abater os valores e reduzir as indenizações. Só que o STJ manteve aqui a condenação do dano moral e do dano material, porque o caminhoneiro que errou. Então, ele foi o causador direto do acidente. Nessas duas hipóteses, por mais que a outra pessoa não tenha habilitação, ou ainda que tivesse habilitação, o acidente ocorreria da mesma forma e o causador seria ali o caminhoneiro e a condutora que avançou o sinal vermelho porque não se respeitaram as normas de trânsito de circulação. Aí você pode estar pensando, então, Eduardo, então aquele que está sem habilitação não vai acontecer nada com ele. Lembra que eu disse lá no início que a gente tem que entender 3 responsabilidades? Eu estou explicando sobre indenizações, a gente verificou as responsabilidades civis. Vamos ver agora a responsabilidade administrativa e criminal. Para aquela pessoa inabilitada, na esfera administrativa, os órgãos de trânsito, com base no Código de Trânsito Brasileiro, pode lavrar autos de infrações. Se essa pessoa está conduzindo o próprio veículo de forma inabilitada, essa pessoa vai sofrer uma multa classificada como gravíssima e pagará o valor de R$ 880,41. Se esse veículo não for da própria pessoa que está conduzindo sem habilitação, se for emprestado, o proprietário do veículo também vai ser multado com as mesmas pontuações e também com o mesmo valor. E também, para aquela pessoa que dirige sem habilitação, ela pode cometer um crime de trânsito baseado no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Se ela dirigir gerando perigo de dano ali, por exemplo, está na motocicleta e mal consegue se equilibrar, ela vai sofrer aí uma responsabilidade criminal, podendo ser sancionada em uma detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Então, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade criminal vai para aquela pessoa inabilitada que não foi a causadora do acidente. Agora, a responsabilidade civil, o pagamento das indenizações, vai para o causador do acidente, aquele que desrespeitou as normas de circulação e avançou a preferencial, por exemplo, desrespeitou um semáforo, fez uma conversão proibida, e ela deverá pagar o inabilitado. E lembrando, ela também, essa pessoa que desrespeitou, poderá responder um crime de trânsito, como uma lesão corporal culposa ou até mesmo um homicídio culposo na direção do veículo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. A gente verificou que aquela pessoa inabilitada nem sempre vai pagar as indenizações pelos danos morais, danos materiais, danos estéticos dos acidentes de trânsito. Isso porque nem sempre ela é considerada culpada pelo acidente de trânsito. Se, por exemplo, ela está transitando numa velocidade permitida, respeitando todas as normas de circulação e conduta prevista na lei, e, por exemplo, vem alguém embriagado, avança o sinal vermelho e atinge essa pessoa inabilitada, quem deu causa ao acidente de trânsito foi essa pessoa embriagada e que invadiu o preferencial. Portanto, nesse caso, o condutor inabilitado é quem vai receber as indenizações pelo prejuízo sofrido. Então, se você está nessa situação ou conhece alguém nessa situação, repasse esse vídeo, repasse também para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, uma vez que existe uma fake news e também opiniões equivocadas afirmando que o simples fato do condutor não ter habilitação, ele sempre é o responsável pelo acidente. Se você quiser seguir nossas redes sociais para ficar por dentro também dos conteúdos de trânsito, aqui está nosso Instagram, nosso Facebook, o nosso telefone para você tirar dúvidas, nosso site também, e você pode deixar
nos comentários a sua opinião. E aí, o que você acha? Você acha que essa legislação está correta, está errada, os tribunais estão entendendo corretamente? Se esse conteúdo foi útil para você, você pode nos apoiar sendo membro no canal. Basta clicar na aba Seja Membro em qualquer parte que apareça em nosso canal e você poderá assinar um plano de no mínimo R$ 1,99, fazendo assim a sua ajuda com o nosso canal, incentivando a gente a produzir mais conteúdos.